Fala, galerinha de Geografia de Rondônia, começando aí mais uma aula. E eu estou aqui super animado, professor Rogério, com meu amigo professor Jorge, para falar um pouquinho sobre esse processo de transformação na história de Rondônia, né, professor Jorge? Esse processo de transformação da ocupação Muito do bem. espaço geográfico Exato. que chamamos de Rondônia. Exato, né? Que na época não era nem estado, né? Não. Muito menos território, né? É. Depois que foi passando as transformações, foi Isso. organizando toda essa estrutura de estado. E hoje, Rogério, mais do que nunca, vamos conversar com a nossa prima, irmã, história. Exato. Né? Para a Muito gente bem. entender o contexto geopolítico, para a gente entender essa ocupação humana, como é que se deu aí no assunto da aula 11. Muito Beleza? bem. Então, vamos junto? Vamos lá no quadro, meu diretor. Aula 11, vamos falar hoje, Rogério, de um assunto muito interessante sobre o segundo ciclo da borracha. Exatamente. É isso? O contexto geopolítico da Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver também sobre o governo Getúlio Vargas e a criação do território federal do Guaporé. Beleza? Vamos lá, professor Jorge. Deixa eu só marcar aqui o marca-texto. Agora vai. Muito bem. Segunda Guerra Mundial. Beleza. Agora a gente vai relacionar muitos aspectos históricos, né, professor Jorge? A geopolítica de Rondônia e do Acre, a gente tem que relembrar lá o primeiro ciclo. Vale lembrar, Rogério, vamos ter que conversar um pouco com o aluno, né? Porque, de repente, o aluno pensa assim, essa aula a gente já viu em história. Beleza. Em história, ele vê também. Exato. E em geografia também. No entanto, o que o aluno precisa entender é que cada uma é dentro da contextualidade da sua ciência. Isso mesmo. É isso? E tem momentos que a gente vai falar de assuntos que, de repente, lá com o professor Lorismar e o Beto, o aluno vai ver com mais riqueza de detalhe. Exatamente, professor Jorge. Que aí é a função da história. Com certeza. A nossa função, quando a gente pega um tema desse, é geografizar o tema para que o aluno consiga contextualizar a questão geopolítica e relacionar com a ocupação daquele espaço geográfico, a relação de poder que existe nisso. Muito bem. Não é isso, Rogério? Exato. Beleza? Com certeza. Aí o professor Jorge falou tudo. A história trabalha, a geografia também, mas aí cada um vai seguir a sua linguagem, né, professor Jorge? Exatamente. O seu posicionamento em relação à questão da ciência, né? Ciência geográfica, ciência que é a história, né? Então cada um tem um ângulo, né? Um olhar diferenciado. Sobre o mesmo tema. Exatamente, professor. Vamos lá. Vamos lá. Então a gente tem aí o primeiro ciclo da borracha, né, professor? É isso aí, que envolveu uma complexidade geopolítica para a época, ok? Por que geopolítica? Porque o Acre não era do Brasil. Muito bem. O Acre era uma região... Eu ouvi algum aluno falando ali, Rogério, daqui eu ouvi, rapaz. O que você ouviu? Que o aluno falou que o Acre era da Bolívia. Exatamente. Não era brasileira. Beleza. Vamos lá. Bem, da mesma maneira que o Acre, o espaço de Rondônia no final do século XX e no início do século XIX e no início do século XX também era uma área abandonada pelo poder público brasileiro. Ou seja, assim, parece ser forte falar que é abandonada pelo poder público, mas realmente aqui se tornou um vazio demográfico, Rogério. Exatamente. Se é um vazio demográfico, Rogério, é um lugar, a Amazônia, por si só, ela já tem ambição de outros países, não é isso? Então, imagine na época em que não tinha uma densidade demográfica muito frágil. Nós não tínhamos cidades como nós temos hoje, nós tínhamos vilas, não é isso?
Beleza? Beleza. Então vamos lá. Ciclo da borracha. Ciclo da borracha projetava seus poderes e conflitos nas bacias do Madeira, do Jamari, do Candeias, de Paraná, Mamoré e Guaporé. Então, olha só, o que desenvolveu aqui, que fez esses fenômenos de populacionais vindo para cá, ciclo da borracha, estamos falando dele agora, né? Com certeza. Professor Jorge, e a gente começa a observar o quê, né? Esse povoamento, mesmo que seja tímido, né, para essa região, mas a partir desse ciclo da borracha que começaram as migrações, os deslocamentos para essa região. Relembrando que esse ciclo da borracha, ele se intensifica, mas em contexto internacional estava acontecendo algo maior. É isso que vai interferir em toda a sociedade humana, que é a Revolução Industrial. Muito bem. Essa borracha era para fazer pneu. Exatamente. Durante a Segunda Revolução Industrial. Muito bem, professor. Beleza, olha só. Agora vamos para alguns conceitos aqui que vão permear a nossa aula sobre o assunto aqui. Olha só. O seringueiro, ele é o personagem típico da região dos seringais. É o que extrai o látex da seringueira e viabiliza sua transformação em borracha. O seringalista, ele é o proprietário do seringal. E o seringal é um extenso aglomerado de seringueiras em determinada área. Beleza. Quando a gente ouvir falar em casas aviadoras, são os estabelecimentos comerciais que se constituíram para abastecer os seringais, deles recebendo em troca a borracha produzida na posse dela, realizar operações de venda para o exterior. Eram financiadas pelas firmas exportadoras, funcionava a princípio exclusivamente em Belém e depois se estabeleceram também em Manaus, quando o governo do Amazonas decretou o beneficiamento do látex nessa cidade. Então, galera, casas aviadoras era uma espécie de empresa da época que abastecia os seringais, e a moeda de troca era a borracha que era produzida pelos seringueiros. Aí a imagem, beleza? De um seringueiro tirando a seiva a seringa, né, da seringueira. Então era o principal ator que fazia esse trabalho operacional aqui na Amazônia, que faz, né, até hoje. Beleza, olha, agora no contexto geográfico dessa sociedade, aqui tinham seringueiros, seringalistas, os indígenas, jagunços dos seringueiros, as casas aviadoras, eles eram uma espécie de sociedade que foi bem reproduzida no cenário de uma minissérie chamada Amazônia. Se você puder dar uma olhada aí na internet, você vai ver essa minissérie que foi, se eu não me engano, foi na década de 2000, Rogério, que passou na TV. Sim, né? Med Maria, né? Isso, Med Maria. Med Maria. A diferença era a posse territorial. Enquanto o Acre era reconhecidamente da Bolívia, Rondônia, o espaço que hoje forma Rondônia, era dividido entre o Amazonas e o Mato Grosso. E ainda tinha uma posse informal da Bolívia. Beleza, ó, a penetração irregular de brasileiros no espaço acreano, aí agora vai ter o problema do Acre aqui, né? Estamos falando desse espaço aqui agora, ó, que pertencia à Bolívia, também ocorria através dos rios Guaporé, Mamoré, Abunã e Madeira, utilizando a extensa fronteira até hoje é meio frágil, desguarnecida entre o Brasil e a Bolívia, dentro do espaço rondoniense. Então, galera, olha só, a gente tem aí o acesso à Bolívia pelos rios de Rondônia. Qual é o rio principal aqui que vai dar acesso
essa fronteira, né, que separa a Bolívia do Brasil, ó, Rio Guaporé. Vou mudar aqui a canetinha. Rio Guaporé, tá aqui ele, beleza? Ele faz esse contorno aqui, ó, até se encontrar com o Rio Mamoré, beleza? Então, Rio Mamoré e Guaporé faz esse imenso contorno da divisa entre Rondônia e Bolívia. Beleza, aí tivemos um problema ali sério que foi resolvido. Muitos brasileiros nessa área aqui do Acre, que mostramos aqui anteriormente, ok? Vai dar um problema aí de ordem geopolítica entre o Brasil e o Acre. Desculpa, o Brasil e a Bolívia. Por causa do Acre. Aí o que vai acontecer? Vai ter que, para resolver isso aí, houve o Tratado de Petrópolis, ok? Essa região toda aqui era uma região de litígio. Quem resolveu essa parada aí de uma vez por todas foi o Barão do Rio Branco. Ok? E, professor Jorge, e essa situação em litígio era principalmente, vale a pena assim, reforçar para o aluno, professor, porque essa área estava indefinida, por que tinha brasileiro, boliviano, que a gente vivia ali o quê? O ciclo da borracha, né? Então tinha gente buscando borracha naquele território que não era definido, estava adentrando até mesmo o território do Acre, né? Avançando para o território ali do Peru, né? Da Bolívia. Então, assim, era aquele momento de exploração da borracha. Então, essa área foi sendo ocupada e precisou ser definida aí. Chegou o momento, é Brasil ou é Bolívia, né, professor Jorge? Exatamente. E já estava próximo de haver um conflito mesmo. Muito bem. E aí, quando entra na parada aí, esse grande interventor brasileiro, o Barão do Rio Branco. Muito bem. É isso? Isso mesmo. E conseguiu resolver, mas para isso teve um acordo, né? Chamado esse Tratado de Petrópolis. Muito bem. Obviamente, só relembrando o aluno, Tratado de Petrópolis, porque Petrópolis está aqui no Brasil, é o nome da cidade onde houve esse tratado. Petrópolis, que era lá no Rio de Janeiro. Exatamente. Que era a capital do Brasil na época, né? Muito bem, professor Jorge. Beleza? Beleza. Vamos lá no quadro? Só para reforçar essa situação, né, professor Jorge? Para o aluno lembrar que era uma área que estava sendo invadida tanto por brasileiros quanto bolivianos. Então, o Tratado de Petrópolis, ele é de 1901. Ela assinou esse tratado, arrendando o quê? A partir do arrendamento do Acre, né? E aí nós temos aí a Bolívia Syndicate. A consequência dele foi uma guerra, a guerra do Acre, porque ali as pessoas não estavam a fim de sair. Então, teve o principal motivo, que foi o controle dos negócios da borracha ali. Exatamente. Então, não foi um acordo que gerou tanta paz na região. Exatamente. E aí, em 1903, Barão do Rio Branco, como o professor Jorge falou há pouco, realizou a assinatura do Tratado de Petrópolis. O que vai ocasionar? A Bolívia vai ceder o Acre para o Brasil. Ok? No entanto, o Brasil vai ter que pagar 2 milhões de libras esterlinas. Rogério, isso é um valor absurdo. Até hoje é muito dinheiro, imagine para a época. Exatamente. Então, e ainda tinha que construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. Então, essas foram as principais concessões que o Brasil teve que ceder. Beleza, olha só. Aí já, agora no contexto mais próximo do nosso tempo, já em 1940... Muito bem. Passou ali a questão do primeiro ciclo da borracha, aquela região vive um abandono muito grande. E aí Getúlio Vargas visita Porto Velho, olha só. Queria transformar essa região que ainda não era Rondônia. Muito bem. Em 1940 não era Rondônia, tá, pessoal? E aí, Getúlio Vargas visita aqui nossa querida Rondônia, que não era Rondônia ainda, não existia. A chamada, na época, Marcha para o Oeste, Rogério. O programa, né? Isso. Só que aí, a marcha ela tem um objetivo, né? Essa Marcha para o Oeste, que era promover o desenvolvimento e integrar economicamente a região norte e centro-oeste do Brasil. Muito bem. E ali era visto como uma área sensível, justamente por ser um vazio demográfico.
Exatamente. Ok? É porque a gente está falando aí de 1940, né? Onde a maior concentração populacional era no centro-sul do Brasil, né, professor Jorge? Exatamente. Então o governo já pensava em quê? Nesse desenvolvimento da região mais a oeste do Brasil, né? Para promover o quê? Além da ocupação, esse desenvolvimento e até mesmo a segurança. Isso. Olha só, que em 1940 nós nem existíamos, galera, como um estado ou nem território nós éramos. Verdade, professor O Jorge. Acre já era um território federal, ó, mas Rondônia ainda não existia, nem Guaporé existia. Nós éramos essa parte aqui, ó, de cima, o Amazonas, e essa maior parte daqui, toda essa região de Rondônia era do Mato Grosso. Não existia nem sequer o Mato Grosso do Sul, nem Tocantins, olha só. Então, galera, nós, em 1940, éramos Mato Grosso. Isso mesmo. Beleza? Exatamente. Então, olha só. A gente, para entender o contexto do território federal de Rondônia, para a gente entender o contexto dessa política do governo federal, a gente tem que entender um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, que era a situação que acabou interferindo aqui na regionalização do Brasil. Ok? Olha lá. O que acontecia lá na década de 40 na Europa? Ela estava em guerra. Polônia foi invadida pelos alemães, ok? Que desencadeou a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil, o presidente Getúlio Vargas, ele era um simpatizante do nazismo, olha só. Então, aí, o que o Getúlio Vargas fez? Não, eu sou... Olha, esses caras aí, eu gosto pouco da ideia deles, eu não vou contra eles não, mas eu vou me manter neutro. Exatamente. Mas não pôde ser como ele quis, não. Professor Jorge, não pôde como ele ser da forma que ele pensou, porque nessa época, 1940, desde a formação de sociedade que temos a nível mundial, sempre tem aquela situação que envolve, que a gente já falou em aulas lá no primeiro ano, que é o poder, né? Exatamente, nós estamos falando de geopolítica. Geopolítica. Que é essa luta pelo poder mesmo. Exatamente. Não é isso? Poder internacional. E aí, ó, o governo brasileiro dependia de investimento norte-americano e ele não resistiu às pressões políticas, tanto internas quanto externas, ou seja, Getúlio Vargas teve que ceder. Ou seja, depois os ataques alemães, a nossa marinha mercante. E aí o Brasil teve que assumir um posicionamento favorável aos interesses dos Estados Unidos e nós tivemos que abandonar a neutralidade nesse conflito. Ou seja, o Brasil, ele teve nesse primeiro momento uma neutralidade, mas por pressão, que nós dependíamos de dinheiro norte-americano. Exatamente. Entendeu? A gente teve que abandonar essa neutralidade e fazer parte dessa força aliada da Segunda Guerra Mundial. Muito bem. E aí, como é que foi que o Brasil entrou nessa guerra, hein, Rogério? Lá, o Japão, ele ocupou o Sudeste Asiático, que a gente explicou lá, que o aluno viu com mais riqueza de detalhes lá com o Beto. Exatamente. É isso, do primeiro ciclo, que a Malásia vai produzir a borracha. Muito bem. E aí acaba abandonando aqui a Amazônia. Exatamente. E aí, só que na guerra, o Japão, ele ocupa esse Sudeste Asiático, especialmente a Malásia. E a borracha para de ser enviada para a Europa e os Estados Unidos, que eles precisam para guerra, para manter os tanques, os carros, os veículos, né? Exatamente. Nesse contexto, o Brasil, que estava abandonado lá desde o primeiro ciclo da borracha, o primeiro ciclo, agora ele vai ser reavivado, ele vai ser chamado novamente para fornecer borracha para a indústria norte-americana. Muito bem. Então aí a gente tem uma outra situação da questão geopolítica mundial, né, professor Jorge? Segunda Guerra Mundial, que estremeceu a relação norte-americana lá no Sudeste Asiático.
E aí ele se viu obrigado a partir para o plano B, que foi retomar essa produção, essa compra da borracha aqui dentro do Brasil. Perfeito. Certo? E é muito interessante, isso eu acho muito interessante, porque, olha só, ele estava comprando a borracha muito mais barata, mas agora era um momento de conflito, porque a Malásia, nesse processo, conseguiu produzir a borracha de maneira diferente que era encontrada aqui dentro da Amazônia, que foi uma produção organizada, planejada. Então, vamos colocar, a borracha, a seringa não estava perdida pela floresta, tinha um lugar certo ali para poder fazer toda a questão da coleta, a retirada da borracha. Mas, diante da questão da geopolítica daquele momento, da Segunda Guerra Mundial, a ideia foi novamente retomar essa compra aqui da Amazônia, né, professor? Beleza. Vamos lá. E olha só como é que funcionava isso lá. Vamos lá ver? Bora. Como funcionava, Rogério? Então, nós começamos a iniciar então o ciclo da borracha, que vai de 42 a 45. Exatamente, Okay? professor Jorge. Mas e aí, o Tratado de Washington? Ele foi lá em 1942, presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, e o Brasil, Getúlio Vargas, faz esse acordo pelos quais o Brasil se comprometia a reativar suas seringas por meio de uma operação conjunta com os Estados Unidos para a obtenção mais rápida dessa borracha e manter a guerra. Ok? Então, galera, olha só, mas foi assim um tratado, um acordo que não foi necessariamente só um acordo, foi uma pressão Exatamente. muito grande que o Brasil falaram assim, ó, rapaz, é o seguinte, você está comigo ou você não está, o que você prefere? Então, o Brasil preferiu estar ao lado dos Estados Unidos e da força aliada. Com certeza. Então, os seringás deveriam ter uma produção em larga escala, ordenando suas populações para suprir as necessidades das nações amigas na Segunda Guerra Mundial. E aí surge, então, ó, o Batalhão da Borracha e o recrutamento de soldados. De onde? Olha só, como lá no primeiro ciclo, aqui também, lá do Nordeste brasileiro, Rogério. Professor Jorge, e é até interessante você falar, daqui a pouco a gente vai observar as imagens, esse nome de soldado da borracha era o que era passado literalmente para o entendimento desse cidadão, né? Exatamente. E ele vestia realmente a camisa, pensando que ele estava, né, professor Jorge, trabalhando aí mesmo aí, sendo preparado para a guerra. Mas é o marketing que era feito, Rogério. Exato. Um marketing institucionalizado. Ok? Olha só, ele chegava, olha, todo mundo alegre. Sou soldado agora, sou soldado da borracha, sou soldado da guerra. Eles faziam eles se sentirem como um verdadeiro soldado. Fazia até treinamento. Olha exatamente, só, Rogério. Rogério, quando tu era magrinho, tu era mais ou menos igual esse cabra aqui, Rogério? Eu era mais ou menos do que esse aqui, ó. Beleza. Então, o seringueiro, eles faziam exercício físico, para ele se sentir um verdadeiro soldado do Exército Brasileiro. Mas o trabalho dele era no seringal. É isso? Professor Jorge, um grande desafio, né? Desafio. Nós estávamos numa guerra, vamos colocar, de batalha contra um outro país, mas a batalha, né, o sofrimento era cruel aqui dentro dessa Amazônia, né? Porque 1940, doenças tropicais aqui ainda bem mais fortes, né, professor Jorge? A questão até mesmo de menos recursos, terras indígenas. Então foi um grande desafio para esses soldados, né, dentro da sua nação mesmo. E muitos morreram, não se adaptaram, né? Exatamente. Era uma região muito insalubre. Verdade. Não é isso? Muito insalubre, com poucos recursos que pudessem evitar essas mortes. Com certeza. Não é isso? Então, vamos lá ver como é que foi essa situação. Pois é, Rogério, então eles vieram realmente se sentindo um verdadeiro soldado do Exército, mas eram para trabalhar no seringal. Ok? Aí, nesse contexto, lá em 13 de setembro de 43, o presidente cria o território federal do Guaporé. Ele desmembra parte do estado do Mato Grosso e do Amazonas. Ok? Olha só como era Lábrea no começo, em 1943, era de Rondônia, pessoal. Então, o dia Lábrea fez parte de Rondônia. É isso aí, ó. Então a gente consegue observar essa transformação, né, professor?
nesse território que foi sendo, passou por outras regionalizações, outras transformações, não só a nível de estado, mas mesmo a nível de Brasil, né? A gente há pouco viu até um mapinha quando nem existia Rondônia, e é interessante falar o seguinte, professor Jorge, olha só, 13 de setembro, a gente vai ter a criação aí do território federal do Guaporé. E eu falei lá na primeira aula de Geografia de Rondônia que essas datas são muito importantes para concursos públicos. 1943, Território Federal do Guaporé, 1956, Território Federal de Rondônia, e 1981 a gente tem aí a criação do estado de Rondônia. Então, o Brasil, ele passou por transformações. Se você pegar o mapa da regionalização do Brasil em 1940, você vai verificar a questão de territórios federais, depois até 1980, também alguns territórios federais, até na década de 90, e a gente depois vai ter uma regionalização diferente no Brasil por conta dessas transformações. Territórios federais tornaram-se estados. E aqui a gente observa o primeiro marco para o avanço do futuro estado de Rondônia, que foi essa criação por Getúlio Vargas, em 1943, do território federal do Guaporé. Como o professor Jorge falou, com terras do estado do Mato Grosso e Amazonas. Professor Jorge, já vi também várias questões cobrando essa situação aí, ó. Território Federal do Guaporé foi criado em tal período. Ele foi criado com terras de quais estados? Então, galera, guarde essa informação, Mato Grosso e Amazonas. Mato Grosso e Amazonas, 1943. Exatamente. Governo Getúlio Vargas e era território federal do Guaporé. Município, professor Jorge? Lábrias, Porto Velho e Guajará-Mirim. Era um município desse período, de 1943. Isso. Vamos lá. Então, essa foi a primeira configuração do então território federal do Guaporé. Não teve sustentação política, houve problema problema de comunicação. Comunicação entre Lábrea e Porto Velho, ou seja, uma logística. A logística era muito, muito delicada, não existia rio navegável, nem estrada que conectasse e obrigava o pessoal lá de Lábrea a dar uma volta de 2.500 quilômetros, navegando pelo rio Purus até o Amazonas e por este até a foz do rio Madeira, para então chegar em Porto Velho. Então, por isso, redefiniram os limites do território de Guaporé e Lábrea voltou para o estado do Amazonas. Até hoje, né, professor Jorge, é difícil essa questão do acesso para Lábrea, né? A gente está em 2023, né? Até hoje é difícil ainda, né? Mas aí foi dessa maneira, nesse acontecimento histórico, que Lábrea voltou a pertencer ao Amazonas. Não foi, professor Jorge? Perfeito. E nesse primeiro contexto, a gente tem que entender, Rogério, que quando teve esse problema de comunicação, de logística aqui, ó, entre Lábrea, foi lá na Câmara dos Vereadores e lá do Amazonas. Os políticos de lá fizeram essa pressão junto ao governo federal, junto ao presidente Getúlio Vargas. O pessoal solicitaram que voltasse. A devolução. A devolução, exatamente. Beleza, nessa época, Rogério, para fazer essa galera aí trabalhar lá aqui nos Seringás da Amazônia, foram criadas a CAETA, que é a Comissão e Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia, encarregado de contratar. O que a CAETA fazia? Ele era encarregado de contratar e conduzir. Mudar a cor que está azul, né, Rogério? Bora mudar. Conduzir os nordestinos à região norte. E o centro era o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. Esses órgãos ficariam responsáveis, eles eram responsáveis pelo quê? Pelo recrutamento e condução dos nordestinos até os Seringás. Rogério, eu vou voltar aqui, porque eu vou falar aqui uma situação interessante sobre esses nordestinos aqui, ó. Quando eles vieram para cá, Rogério, foi uma situação também um pouco delicada
para o nordestino? Porque novamente ele vem com um sonho e vem com uma ilusão, podemos dizer assim, que era se tornar um soldado, e não foi como eles pensavam que seria. Foi um trabalho, assim, novamente muito intenso desse nordestino. Foi um trabalho que ele trabalhava de forma exaustiva, porque ele era cobrado. Exatamente. E muitos deles não tinham como se manter. Então, era um trabalho que beirava a analogia ao escravo. Exato mesmo. Não é isso? Com certeza. Então, novamente, o governo brasileiro, isso com o tempo foi reconhecido, o soldado da borracha, eles conseguiram pelo menos uma aposentadoria Como soldado, como né? soldado da borracha. Exatamente. Isso, inclusive, com pressão dos Estados Unidos. Interessante, né? Interessante. Pois é. Uma questão interna que poderíamos nós mesmos resolver. Mas tipo assim, trabalharam também, né? Foi o mais que correta essa postura, né? Foi bem correta porque eles trabalharam para poder garantir o quê? O suprimento da guerra, né? Lá para os Estados Unidos, da borracha. Exatamente. Vamos lá. Então, olha só. Aí, ó, isso aqui, Rogério, foi criado, a caíta, ela foi criada de forma formal mesmo. Inclusive, eu vi a criação do Caeta no Diário Oficial, Olha só, assinado por Getúlio Vargas. Interessante, né, professor? Com decreto e tudo. Um decreto presidencial, cara. Imagina. Beleza? Bem, aí termina essa fase, Rogério, termina essa fase, chega o fim do segundo ciclo da borracha. Como que termina e por que termina o segundo ciclo da borracha? Ela deixou de fazer, a Amazônia deixou de fazer parte desse esforço de guerra com os Estados Unidos e aliados. Resultado, por quê? Porque já acontece ali a vitória, né, dos aliados, os Estados Unidos, Japão e os países ali na época de primeiro mundo, que são os países ricos, retomam as suas colônias. Exatamente. Na Malásia, ali no Sudeste Asiático. Sudeste Asiático. Então, eles vão ter novamente a sua produção de borracha. De uma forma bem mais, vamos colocar, fácil de ter o acesso por conta do modelo. Mais barato, porque é a colônia deles. Exatamente. É isso? Então, eles vão novamente abandonar aqui. O que vai acontecer? Olha, em consequência, foram retirados recursos, ou seja, deixaram de mandar dinheiro para cá. Os órgãos de fomento à produção da borracha silvestre nativa, tendo em vista aqui, ó, Estados Unidos, Inglaterra, França, Holanda, retomaram o controle de suas colônias asiáticas, de onde voltaram a adquirir a borracha. Desse modo, os nossos seringais foram literalmente abandonados, encerrando assim o segundo ciclo da borracha. Então, né, professor, é a história, né, de todo esse processo evolutivo desse território, né, durante o contexto da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Falamos um pouquinho sobre o primeiro ciclo da borracha, esses acontecimentos, e o aluno tem que guardar essas informações. Como a gente começou falando lá, a gente estudou hoje nessa aula essa questão de acontecimentos no campo da geopolítica mundial que influenciaram nas relações, no desenvolvimento dessa área territorial que viria a ser Rondônia, professor Jorge. É isso aí. E contextualizar esse fato histórico, geográfico, na questão da geopolítica. Muito bem. O jogo do poder internacional. Exato, muito bem. Que acabou me influenciando no estado de Rondônia. Com certeza. Que nós nem éramos estado, não éramos nem território. Não é isso? Então, para você ver, o aluno ele pode contextualizar fatos externos, internacionais, como sendo fatos que podem interferir na nossa vida aqui regional. Com certeza. É isso que a gente, ao longo da história, conta. É isso? Como, por exemplo, está acontecendo agora, um exemplo da Ucrânia, né? Exato. Influenciando nós aqui no Brasil. Também. Aqui em Rondônia. Com certeza. Outra situação, o professor Jorge falando aí, veio à minha mente a questão dessa ligação até hoje que temos, como você falou, da Ucrânia,
a questão aí da Covid, né? Isso. Olha só, a pandemia. Isso, e os livros do futuro vão colocar. Vai Vão estar isso aí. colocar, com certeza, prejudicou as relações comerciais do Brasil com outros países, né? Por exemplo, durante a pandemia, o Brasil deixou de vender ferro, toneladas e toneladas de ferro e soja para a China, e até mesmo petróleo. Isso. Então, Rogério, aí quando fecha esse ciclo, né? Esse segundo ciclo da borracha, aqui se torna novamente um vazio e as pessoas que ficam vão viver de agricultura de subsistência. Exatamente. Por exemplo, Muito bem. os arigóis, Muito por exemplo, bem. né, que eram os nordestinos que vinham para cá, viviam afastados da cidade. Aqui em Porto Velho, Exato. que inclusive tem um bairro chamado, né? Arigolândia. Arigolândia, né? Muito bem. Que antigamente era onde estavam as pessoas pobres, né? Exato. E agora é um bairro nobre daqui. Com certeza. Estava mais distante ali da instalação da estrada de ferro, né? Então, esses bairros, na época, estavam mais distantes. Eram as áreas mais periféricas, né, professor Jorge? É isso. Então, fechou, galera. Fizemos uma viagem aí na história, na geografia, falando o contexto geopolítico de toda essa transformação desse espaço territorial. E agora, a gente volta daqui a pouco para fazer a nossa revisão. Fechou? Fechou. Tchau!